Olá, queridos alunos do primeiro ano. A Pro conseguiu separar um momento para gravar essa videoaula. Desculpa pelo horário, mas para quem quiser poder pegar a visão para o provão que vocês vão ter amanhã de grandezas químicas, essa videoaula vai ser bastante útil. Então, eu selecionei algumas questões do livro, algumas questões eu adaptei para a gente poder fazer a análise, tá bom? Para poder compreender melhor esse assunto de grandezas químicas. Então, para começar, o que você tem que entender? Grandeza química, você pode ter quatro tipos. Vamos pegar aqui. Ó, a gente vai trabalhar, tem vários tipos, mas basicamente a Pro está trabalhando com vocês com mol, o volume na CNTP, a gente está trabalhando com massa e a gente está trabalhando com o número de Avogadro, outra trava-língua que tem. Então, assim, nos cálculos químicos, a gente nunca fica só em uma grandeza. Eles costumam pegar a relação de duas. Então, ou vai trabalhar, deixa eu mudar a cor disso aqui. Ó, ou ele trabalha mol com volume, ou ele trabalha o mol com a massa, ou ele pode fazer massa com volume, pode fazer massa com mol. Eu posso trabalhar massa e número de Avogadro. Eu posso trabalhar o número de Avogadro com volume. Eu posso trabalhar o número de Avogadro com mol. Então, eles sempre vão se brincar. A primeira missão que você tem que ter é reconhecer as grandezas químicas que o exercício vai trabalhar. Então, você tem que identificar quais são as duas grandezas. Lógico, quando tiver volume, massa, ou volume, número de Avogadro, ou massa e volume não tiver o mol, nós ainda continuaremos usando o mol para poder montar a regrinha de três, mas somente como pista, para você poder montar a linha de baixo da tabelinha que a prova vai ensinar, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui e vamos praticar isso aqui. Tem uma videoaula sobre grandezas, explicando cada uma delas, que também tem exercício. E esse aqui só tem exercício para a gente poder trabalhar e poder seguir o assunto. Aqui começar. Capacete mais, espera aí, lá aqui, pronto. Esse exercício tem no livro, a Bro só deu uma adaptada nele, porque presta atenção, o livro de vocês, ele não te dá muita informação de massa, muitos dados, porque subentende-se que você vai atrás. Mas toda a questão de vestibular, a que você for enfrentar, ele vai te dar as informações que você precisa, você só vai ter que saber utilizar. Então, a Pro arrumou aqui para a gente poder utilizar. Então, lendo aqui a questão, ele está me falando para eu calcular a massa. Então, essa é a primeira grandeza. Você está trabalhando com massa. Agora, eu preciso descobrir qual que é a outra que a questão vai trabalhar. Sempre será duas. X 0, então assim, ele quer saber a massa, então coloca um X aqui. De 0,35 mols de água. Então, ele está trabalhando com mol. Ah, professora, eu preciso usar o volume nessa questão? Não, ele não está trabalhando com volume. Eu preciso colocar o número de Avogadro? Não, porque as únicas medidas que ele está trabalhando é massa e mol. Então, você tem que pensar nas grandezas químicas como medidas, unidades de medidas mesmo. E nos cálculos químicos, a gente sempre vai relacionar duas unidades, para a gente poder, nesse primeiro momento de introdução, poder calcular. E o objetivo sempre vai ser fazer uma regrinha de três. Para eu fazer uma regra de três, eu preciso ter três valores e uma interrogação, que é o meu x. Então, aqui a primeira linha, você sempre vai montar com a informação que a questão for te dar. Vou colocar aqui, ó. Informação da questão. É assim que você monta a primeira linha. A segunda linha, você monta utilizando a ideia do quê? X um mol. Se eu não tivesse mol como unidade, eu precisaria mesmo assim pensar em um mol, tá bom? Como ele está trabalhando com a grandeza de mol, então aqui eu já coloco um, porque a minha base sempre vai ser um mol. Daí o que eu tenho que saber? Qual que é a massa da água
em 1 mol. Então, a massa de uma molécula. Então, eu vou pegar aqui a molécula de água e vou calcular a massa dela. Eu pego 2 vezes 1. Aqui ele me deu as informações das massas atômicas para poder fazer o cálculo. A gente já teve essa aula também. Então, átomos diferentes eu somo, vai dar 2 mais C6, eu vou ter 18 gramas. Pronto. Agora, com essas informações, você vai poder fazer a sua regrinha de 3. Então, vamos aqui, ó. A regrinha de 3 é sempre uma multiplicação cruzada. Você faz um x para poder te guiar com quem você vai multiplicar. Então, vai ficar 1x é igual a 18 vezes 0,35. Então, x vai ser igual ao resultado dessa multiplicação. Então, eu vou pegar aqui 0,35 no meu rascunho, vou multiplicar por 18, vai dar 40, sobe 4, 24 mais 4, 28, sobe 2, 8 vezes 0 dá 0, então eu coloco aqui, mais 5, 3, 0. Vou ter 0, 13, sobe 1, 6, 0. Eu tenho dois números depois da vírgula, mantenho conta aqui. 1, 2. A minha vírgula cai aqui. Então, meu x vai ser igual a 6,3 mols. Então, mol não, aqui é a minha massa, porque como ele está perguntando a massa, então a minha resposta tem que ser em massa. Então, em 0,35 mol, eu vou ter, deixa eu pegar aqui, eu vou ter 6,3 gramas, porque está me perguntando a massa. Pronto, essa primeira questão terminou. Então, qual é a maior dificuldade de vocês? Se você fizer direitinho essa tabelinha, você nunca vai errar a sua continha. Por isso que a Pro fala, monta isso aqui direito para você visualizar. Um dia você pode fazer direto, mas agora você está introduzindo, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Passar o slide e vamos seguir. Vou colocar aqui no vermelho para a gente poder enxergar. Então, vamos lá. Quantos mols... Deixa aqui passar para baixo para não me atrapalhar. Quantos mols? Primeira unidade é essa. Então, você já escreve aqui na sua tabela, mol. De CO2 existem em 2,4 vezes 10 a 24 moléculas dessa substância. Aí você fala, está trabalhando com moléculas? Tá, mas que tipo de moléculas? Ele trabalha com moléculas usando como base o número de Avogadro. Então, a sua segunda grandeza vai ser o número de Avogadro. Isso aqui me dá um trava-línguas terrível. Eu gosto de falar Avogadro. É errado. Mas para mim é mais fácil falar de Avogadro. Eu tenho que pensar mais para falar para não gaguejar. Vamos lá. Na tabela, você tem que preencher as informações. Mas que tabela mal feita, mas tá para vocês entenderem. Então, quantos mols é a minha pergunta? Coloco o meu X aqui. Existente em 2,4 vezes 10 a 24 moléculas, é a segunda informação, tá? Ele sempre vai te dar, logo de cara, as duas primeiras pistas, que é a primeira linha. O que você tem que usar o seu conhecimento para montar a segunda. Lembrando que aqui é a sua base, sempre vai ser referência de 1 mol. Então, como eu estou trabalhando com mol, aqui eu já coloco 1, porque eu sempre pego isso aqui como referência. E eu sei que 1 mol, ele tem o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui é a questão da Midano, ó. Moléculas por mol, ou seja, moléculas a cada mol. Então, a cada 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Você não precisa decorar esse número. A questão ela te dá. Tudo bem? Vamos fazer aqui a nossa multiplicação. Vai dar 6 vezes 10 a 23. X é igual a 2,4 vezes 10 a 24. Eu vi que o 24 e o 6 têm alguma coisa em comum, eles estão na mesma tabuada. Então, eu vou arrumar essa vírgula aqui, eu vou pular para cá.
E para eu poder fazer esse mecanismo, basta eu diminuir um aqui na minha potência. Então, eu vou arrumar aqui, ó. Vai dar 6 vezes 10 a 23, x é igual a 24 vezes 10 a 23. Esse mecanismo você pode fazer. Se não quiser, no final você arruma, tá? Então, meu x vai ser igual a 24 vezes 10 a 23. Esses números que estão multiplicando, eles passam para baixo, dividindo para o outro lado. 6 vezes 10 a 23. Aqui são iguais, então você corta. E 24 dividido por 6 vai dar o quê? 4. Então, a minha resposta vai ser igual a 4 mols. E acabou. Vamos para a próxima questão. Vamos aqui. Primeira coisa, identifica o que a questão está trabalhando. Sempre vai trabalhar com duas medidas químicas. A Pro ensinou quatro: mol, massa, número de Avogadro e volume pela CNTP. Então, a gente vai trabalhar com isso nas questões do provão do primeiro ano, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos ler a questão. Qual o volume pela CNTP? Então, essa é a primeira medida. Ele quer saber o volume, X. De 50 gramas. Gramas é massa. Aqui está trabalhando com mol? Não, não está trabalhando com mol. Ah, Pro, como é que eu faço? Usa o mol como pista. Você sempre vai pensar no um mol para poder preencher. Então, vamos lá. Primeira coisa, o mol. Quanto que eu tenho na CNTP? A questão me falou que para cada mol eu tenho 22,4 litros. Então, aqui eu vou montar tudo com base em um mol. 22,4 litros. E essa linha aqui eu preciso montar a massa de um mol de água. Então, aqui a minha água, vou calcular a massa dela, vai dar 2 vezes 1 mais x6. Ele me deu as informações aqui. Então, aqui eu tenho 18 gramas para cada mol, que é a minha massa molar. Então, eu coloco aqui, ó, 18 gramas. Então, sempre essa segunda linha você monta como referência em um mol, mesmo que você não tenha um mol nas medidas, nas duas medidas da questão. Você precisa pensar nele para poder montar a segunda linha, senão você trava, tá? Então, quanto que tem no volume de um mol e qual é a massa molar daquela molécula? Então, qual que é a massa molar de uma molécula? Tudo bem? Então, depois que você preencheu, agora é só fazer a multiplicação cruzada por 3. Então, eu vou ter 18x é igual a 22,4 vezes 50. Vou tirar essa vírgula por esse zero, eu posso simplificar. Então, meu x vai ser igual. Vou fazer aqui de cabeça. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 2, 10, mais 1 vai dar 11. Então, meu x vai ser igual a 1.120 dividido por 18. Agora tem que calcular, não tem jeito. Você tem que saber as operações básicas matemáticas para poder se virar. Lógico, se não der um número exato, calcule o número depois da vírgula, é o que basta, é o suficiente. Um não dá, 11 é menor, 112, porque é maior que 18. Eu não posso pegar o número menor e dividir por um maior, não tem como. A divisão não me deixa isso. Daí vamos lá. Se eu colocar 9 passa, 5. 5, acho que 6 vai passar. Deixa eu tentar o 6. Se não der o 6, é o 5. 6 vezes 8 vai dar 48. Olha, não passou. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. Isso aqui vai dar 4. E aqui eu abaixo o zero. Aqui, 23. 3 não dá. Então, 62. Aqui vai dar 36.
e eu vou ficar numa dízima infinita. Infinita. Então, 62,2. Então, meu x vai ser igual a 62,2 litros. Porque ele está trabalhando com o volume. Deixa eu colocar isso aqui mais bonito. Então, 50 gramas de água tem 62,2 litros, usando como base o volume da CNTP. Você só usa essa medida se a questão trabalhar com essa medida. Você só usa o número de Avogadro se a questão trabalhar com o número de Avogadro. Apesar de a gente poder ter todas essas relações, você só usa o que a questão está trabalhando. E as questões sempre vão trabalhar com duas medidas somente, tá bom? Vamos passar aqui para a próxima questão. De novo, mais uma de volume para a gente poder treinar. Vamos lá. Só que agora ele está trabalhando, ó, qual o número de mols existentes em 448 litros. E aqui ele me passa que está trabalhando com a CNTP. Então, essa é a primeira medida e essa aqui é a minha segunda medida. Então, já passo a tabelinha dela. A primeira medida é mol e a segunda medida vai ser o meu volume na CNTP. Então, eu pego a informação da questão. Ele quer saber o número de mols quando eu tenho 448 litros. Não importa a molécula, cada um mol de qualquer molécula que seja vai ter 22,4 litros, tá bom? Então, para eu montar essa questão, eu sempre vou ter como pista um mol, tá bom? Como a medida é mol, eu vou colocar aqui um mol, eu sei que na questão tem 22,4 litros. Ah, Pro, eu preciso calcular massa? Não, a questão não trabalha com massa. Você só calcula massa se a questão pedir massa. Se a questão não pedir, você usa o que a questão está pedindo. Daqui eu cancelo as unidades e vamos lá. Vamos calcular. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Então, 1 multiplica por 448 e x multiplica por 22,4. Eu vou ter 22,4x é igual a 448. X vai ser igual a 448. Nossa, esse aqui é um 4, tá? Dividido por 22,4. Eles são múltiplos, tá? Se você fizer a conta, a Pro já percebeu. Aqui deu 20 mols, tá? Porque 2 vezes 22,4 dá 44,8. Mas como eu tenho 448, então eu tenho um múltiplo de 10 aqui. Então deu 20. Depois você pode confirmar se é isso mesmo. Mas aqui a questão de cabeça já dá para ver que é 20, porque eles são múltiplos. Sempre tenta ver alguma relação entre eles. Se você vier fazer a divisão, você vai chegar à mesma conta também, tá bom? Vamos aqui limpar e vamos para a próxima questão. Tem mais dois exercícios. Esse e mais um exercício de assinalar e acabou, tá bom? É mais para vocês poderem treinar mesmo. Então, vamos lá. Quantos átomos? Quando ele perguntar átomos, moléculas e íons, já olha para baixo. Ele te deu o Avogadro. Então, essa é a primeira medida. O Avogadro. Como eu detesto falar esse nome. O trava-língua que me dá. Existem em 250 gramas. Então, gramas é massa. Então, ele quer saber a quantidade de átomos usando o Avogadro, que eu sei isso pela pista que ele me deu, existente em 250 gramas de carbonato. Ele está trabalhando com mol? Não, ele está trabalhando massa e afogado. E só que eu sempre vou ter que usar o mol como base. Então, um mol, ele tem o que no Avogadro? Ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos para cada mol. Então, em vez de você colocar você coloca a relação desse 1 mol no Avogadro, porque eu estou trabalhando com o Avogadro e não com o mol. Daí a massa, eu vou ter que calcular a massa de uma molécula, um mol de
carbonato de cálcio. Então, eu tenho que calcular a massa disso aqui, a massa molar do carbonato de cálcio. Ele me deu as pistas, os números atômicos para calcular. Então, aqui vai dar 40 mais 12 mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 52 mais 48, se você somar, vai dar 100 gramas. Então, pronto, agora vamos fazer a nossa multiplicação, tá bom? Então, aqui eu vou ter 100x é igual a 250 vezes 6 vezes 10 a 23. X vai ser igual, eu já vou multiplicar. Vai dar 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 2 é 12, mais 3 eu vou ter 15. Vezes 10 a 23. Dividido por 100. Tá aqui eu só corto os abençoados. Corto aqui por esses dois zeros. Então, a minha resposta vai ser 15 vezes 10 a 23 átomos. É isso que eu tenho em 250 gramas do carbonato. O que bate, né? 6 mais 6 mais metade é isso mesmo. Cheguei à minha resposta. Vamos para a nossa última questão. E assim acaba a videoaula e já vai ajudar vocês. A próxima é te assinalar, tá bom? Vamos aqui. Eita, nós, pô, muita informação. É, mas não tem problema. Vamos lá. Em janeiro de 2018, foi encontrado uma mina na África, o quinto maior diamante, uma variedade alotrópica do carbono, pesando 900 quilates. Considerando que 1 quilate equivale a 200 miligramas, vamos lá, miligramas é massa. Então, essa é a primeira referência que eu tenho. Massa, ok? A quantidade em mol de átomos de carbono existentes nesse diamante. Então, ele quer saber quantos mols eu tenho na massa do quê? De 200 miligramas? Não, porque o diamante ele pesa 900 quilates. Então, fazendo essa relação, é uma regrinha de 3 também. Eu vou ter 18, 180 mil miligramas. Só que daí eu tenho que passar para gramas. Passando para gramas, é só você anular 3 zeros. Você divide por 1.000. Vai dar 100, 180 gramas, tá bom? Agora você tem a massa de 900 quilates. Essa questão você precisava fazer mais cálculo, tá bom? Daí você continua. A questão de falta te deu o quê? Doce. O que que é doce? Doce é a massa de um mol. Porque o diamante ele é formado só por carbono, não tem outra molécula. É carbono puro. Agora o que você vai fazer? Uma regrinha de 3. 12x é igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por 12. Vamos fazer essa continha aqui. Você pode ir fazendo também você para poder confirmar. Vai dar 1. E aqui vai dar 5. Então, deu 15 mols. Daí você olha para a alternativa. A professora não está batendo, lógico que está, só que ele colocou em potência. 1,5 vezes 10 é a mesma coisa de 15. É essa a alternativa. Não deu nada de 3, não deu nada de 4,5, não deu nada de 3. Daí você vê aqui, ó. Ah, 15 vezes 10 a 4? Não, se você fosse fazer, daria
Estaria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deu isso, por acaso? Não, deu 15 mols, não deu 15 mil mols. Então, a única alternativa que bate é essa aqui. Esses 10 a -1. Então, pessoal, agora é só vocês estudarem, treinarem e pegar essa visão. A prova, prof, fez essas questões, ela deixou sempre a pista necessária para você poder sair. Não precisa decorar as grandezas, só precisa identificá-las na questão, tudo bem? Um grande abraço e nos vemos nas videoaulas do ano que vem. Essa é a última videoaula que eu gravo este ano, tá bom? Até mais!